Muito bem, senhoras e senhores, você já me conhece, eu sou o apóstolo André Luiz, estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu espero que você me ajude deixando seus likes, eu espero que você assista o vídeo até o final para compartilhá-lo, espero que você seja um inscrito, você que não é, seja agora, e você que é, muito obrigado, um beijo a todos vocês. Nós estamos aqui para sempre abençoar. Alguns de vocês não compreendem o propósito deste canal, mas o propósito desse canal é sempre confrontar os desacertos e de alguma forma defender o reino, se é que ele precisa de defesa, porque o reino de Deus é o reino de Deus. Mas nós estamos aqui sempre à luz da Bíblia, trazendo alguma coisa interessante, importante, refutando algumas heresias que hoje nós refutaremos aqui. Uma heresia dita assim, com uma cara lavada fora do normal, com uma segurança fora do comum, vinda de um rapazinho, de um bigodinho, um neófito, no céu das fraldas ainda, teologicamente falando, um rapazinho chamado Vitor Azevedo. Mais uma vez ele vem com uma heresia fora do normal. Você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, vai ser bem sucinto, vai ser bem rápido. Bom, senhoras e senhores, sem delongas, eu já queria começar fazendo perguntas. Uma das perguntas, uma não, todas as perguntas direcionadas a esse menino Vitor Azevedo. A primeira pergunta: onde é, Vitor, que você fez a sua teologia, seu curso teológico? Se é que você um dia sentou numa sala teológica para aprender alguma coisa, pelo menos o pano de fundo da Bíblia Sagrada? Essa é a minha primeira pergunta. Tendo em vista o que você falou no vídeo, tendo em vista o que você falou na entrevista que você deu sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus e entre outras coisas. Eu gostaria também de conhecer, se for possível, se chegar até você esse vídeo, a sua base familiar. Você nasceu num berço cristão? Você tem uma base cristã? Seus pais são cristãos? Quanto tempo de cristão você tem? A gente gostaria de saber a sua base cristã, exatamente por causa da sua entrevista dada a este rapaz e está circulando aí nas mídias sociais. A terceira pergunta é: como você consegue chegar a esses tipos de conclusões acerca da Bíblia Sagrada? Da onde você tira a sua base? Da onde você tira seu conhecimento? Porque não é arminianista e não é calvinista. Se não é arminianista e não é calvinista, quem é você? Como diz o Tiririca, quem é você? Da onde você tira suas bases? É impressionante as coisas que a gente ouve desse menino, senhoras e senhores. E o pior é que esse menino tem bastante seguidores. Preste atenção nas heresias que ele está falando acerca da Bíblia. Ele diminuiu a Bíblia, ele refutou o poder da Bíblia e chegou a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é a boca de Deus, que a Bíblia é um livro como qualquer outro e que nós estamos diminuindo Deus e Jesus numa Bíblia de poucos capítulos, de poucos versículos e de poucas histórias. Veja. É que a Bíblia ela tem um lugar que ela deve estar. Ela tem um lugar certo para estar. E infelizmente hoje em dia ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Então, isso muda tudo. Percebe? A gente vê que muitas vezes a Bíblia ela se tornou a palavra de Deus e, de repente, a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho.
Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente. Eu falei, olha, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Nunca pregar o Evangelho. Então, a Bíblia, né, quem nunca ouviu isso aqui? Ó, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então, quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, está aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais, porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Então você leva Jesus para um diminutivo muito grande. Quando você pega, né, e vê, por exemplo, muitas igrejas em muitos lugares, muitos pregadores, vamos dizer assim, eles utilizam Jesus. E ninguém nega Jesus, óbvio, né? Sim. Mas Jesus é só a porta de entrada, né? Então, ó, Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia para ele e fala assim, agora segue. Uau. Tipo, agora segue. Aí o cara vai entrar numa confusão lascada, porque você abre um texto, está falando assim, olho por olho, dente por dente. Aí você olha no outro texto, fala o seguinte, Deus zombou dos nossos inimigos. Aí você olha no outro texto, você vê o amigo de Jó falando que Deus mandou lepra para Jó. Aí você olha num outro texto, e aí você vira uma confusão. Aí num outro texto, Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Mas ele abre o mar vermelho para o povo passar e fecha para matar os faraó. Os de faraó. Então vira uma confusão na cabeça do cara. Então peraí, quando ele disse que Jesus morreu para me salvar, e era tão bom, agora ficou esquisito. Então Jesus, ele se torna uma porta de entrada, ele se torna atração. E agora que você entrou, deixa eu te ensinar o que importa. Agora o que importa é você obedecer todos os prescritos da lei de Deus. Agora o que importa não é mais como você entrou. O que importa agora é você se manter aqui. E para você se manter nesse lugar que Jesus colocou você para entrar, você precisa fazer isso, isso e isso, isso. E aí a Bíblia se torna o maior pesadelo de um cristão sincero. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus e não a Escritura é o poder de Deus. Muito bom. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando Jesus é só a porta de entrada, você gera um povo esquizofrênico que não sabe se vinga ou perdoa. Eu amo meu inimigo ou odeio meu inimigo? Muito bom. Tudo isso vai entrar em questão quando Jesus não é a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não vou perder muito tempo, não. Primeiro eu vou dizer para vocês, para provar que a Bíblia é o próprio Deus na pessoa de Jesus, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Segunda coisa, escritor aos Hebreus escreve capítulo 4, verso 12, porque a palavra é viva, eficaz. Eu vou ficar perdendo um tempo com um menino que não saiu das fraldas, que não sabe nem o que está falando. Senhoras e senhores, o que esse menino falou nessa entrevista é a mais pura heresia deste mês de abril. Porque basta as mentiras do pastor Ezequias Silva. Já basta as mentiras proféticas do pastor Ezequias Silva. Pelo amor de Deus, chega, tá demais. O menino vai crescer, vai amadurecer, vai criar barba nessa cara, vai ler a Bíblia, vai aprender nos arcanos sagrados, procura uma boa instituição teológica ou procura os seus pais na fé, porque você está perdido
E graças a Deus que Jesus não veio para os achados. Jesus veio para meninos como você, perdido.